dia a todos, sejam bem-vindos. Os conhecidos também, né? Já tem os conhecidos antigos. Nós vamos ver a palestra com o doutor Pedro, e agora? Pedro Curvelo Saavedra Asvaradel. Tá certo? Perfeito. O nome dele é ótimo. E a doutora Isabela, nossa conhecida, né? Faz parte dos fóruns permanentes. Ela vai ser a debatedora depois. O doutor Gani não chegou, deve ser por causa do trânsito também, né? O trânsito está horrível lá fora. Hoje eu tive a novidade, vim de um Fusca 82 branco, lindo, faz uma barulhada danada, mas foi aventura. Quando nós chegamos, uhul! Eu sou assim, né, gente? Obrigada, sim. Aguinha com gás ou sem gás? Sem gás, eu prefiro. Um cafezinho adoçante ou açúcar? Queria adoçante, não, açúcar, pouquinho açúcar. Tá bom, sim. Se tiver um pingo de leite, também eu aceito. Estou exigente, né? Doutor Pedro é doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduado em Direito pela Faculdade Nacional de Direito, é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. Puxa vida. Experiência no exercício de Direito Ambiental, atuado como professor, assessor jurídico da Administração Pública Ambiental Estadual. Puxa. É professor do curso de Direito do Polo Universitário de Volta Redonda, onde eu fiz uma palestra que eu adorei, sabe, a meninada lá, formidável, a turma, e fiz um milagre de ir de manhã e voltar de noite. Cheguei em casa 2h da manhã com um motorista habilidoso, que é o doutor Pedro. Ele me apanhou e me trouxe para casa. Estou contando as aventuras antes de começar, para vocês já começarem a relaxados e alegres. Tem publicou revistas, artigos em revistas, atua principalmente no segundo tempo: mudanças climáticas, direito ambiental e sociedade de risco. Vou adorar essa palestra de hoje. Doutor Gandhi está chegando também. Doutora Isabela, vocês conhecem, possui mestrado em Direito pelo Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica do Rio, professor de 40 horas da Faculdade Moraes Júnior Mackenzie, tem experiência na Direito, com ênfase em Direito Público, atuando principalmente nos seguintes temas: meio ambiente, ação civil pública, conflito, Constituição de 88, direitos humanos, e é dona do Código Florestal, que eu costumo dizer que ela é dona do Código Florestal. Somos todos nós. Ela é briguenta dessa. Bom, então, primeira coisa que eu vou fazer é convidar vocês para o dia 28 de 11. Cadê cartaz? Pediram que colocasse nosso cartaz. De 28 de 11, deixa eu ver se ela colocou. Vou ter que pedir a ela. Bom, nós temos 1 hora para cada professor. Você pode... eu vou passar logo a palavra para eles. Lembrando que na parte da tarde, se vocês tiverem tempo, terá às 2 horas, continuará um curso de... um seminário do Ministério Público aqui na... Como é que é a rua do Ministério Público? Marechal Câmara. Do Ministério Público. No Ministério Público, quarto andar no Ministério Público. É um seminário que eles vão fazer. Cadê aquela pasta? Está aí. Eu tenho um programa. Ah, tá. Gente, ó, desliga do celular, porque o meu, eu não sei desligar o meu, não. Não. Alguém aí mora em Petrópolis? Às 2 horas começa lá. A implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sheila Cavalcante Pitombeira, do Ceará. Juliane de Barros, de Goiás. Luciane Belmonte, da AB Vidro. Maria Helena Calado, do IPEV.
Renaud de Freitas Abralatas, Luciana Freitas BV Rio. Tudo gente especializada, né? E às 16 horas tem intervalo e às 16h30 tem novos caminhos da atuação do Ministério Público Ambiental. Agrotóxicos, proteção ao meio ambiente CNMP, Jarbas Soares Júnior do Ministério Público, atuação do Ministério Público, Código Florestal. Vale a pena, né? Já vou checar direto. Tá bom. Se vocês quiserem ir, passa lá, fala com o doutor Flávio Sádio Bittencourt, que além de ser presidente da Abrampa, ele é do nosso fórum permanente também e é professor da EMERG. Se vocês disserem que for daqui, ele vai ficar feliz. Bom, nós vamos falar sobre proteção das florestas e da água. O doutor Gandhi é um especialista em águas e é então, para falar sobre a qualidade das águas e preservação dos mananciais. Quando ele vier, ele é meu colega de mestrado da UF, e é professor da UFRJ, e é professor de doutorado também, acho que pela UFRJ também. Mestrado eu garanto que ele fez comigo. Bom, muito obrigada pela presença. Eu vou passar a palavra logo para o doutor Pedro. Falei muito hoje. Bom dia a todos. Queria dizer que... Deixa eu achar primeiro o arquivo aqui. Tá aqui. Agora, eles vão projetar o... Ah, tá. Bom, enquanto isso, eu queria agradecer imensamente ao convite, dizer que é uma honra para mim, uma sincera e verdadeira honra estar presente numa mesa com a desembargadora Colares, por tudo que ela representa ainda hoje. Ela que iniciou esse fórum aqui tem 15 anos, e eu já estive sentado aí, quando fazia o meu curso na UFRJ, vim aqui, que eu já gostava de direito ambiental, e hoje poder estar aqui com ela e com a professora Isabela é uma ocasião muito feliz para mim, e agradecer a presença de vocês, né? Eu confesso que estou positivamente surpreso de ver, né, o auditório com bastante pessoas interessadas. Bom, a minha exposição, vou tentar me ater, ao tempo, né? Bom, a minha exposição ela vai ter como objetivo demonstrar, ou procurar demonstrar, que alguns aspectos da nossa atual legislação florestal representam riscos consideráveis, tanto do ponto de vista da proteção dos recursos hídricos, quanto do ponto de vista, né, da segurança, principalmente das pessoas que habitam áreas de risco, né, muitas áreas chamadas de preservação permanente, que coincidentemente são áreas de risco. Isso foi objeto da minha tese de doutorado, e também o título da palestra, inclusive, é o título, se nada mudar, do meu livro, que vai sair ano que vem, onde eu procuro abordar essa questão. Então, considerando que eu vou ter só 1 hora para falar, eu queria avisar vocês, para quem, acredito que alguns já conhecem o atual chamado Código Florestal, mas para quem não conhece, é uma lei extremamente complexa e extensa, se comparada com o código anterior, de forma que, para facilitar a minha exposição e abordar com alguma profundidade, o que eu me proponho, eu vou abordar... Eu vou abordar com vocês a questão de uma específica área chamada de preservação permanente, que é, né, a faixa marginal de proteção
também conhecida como mata ciliar ou APP ripária. Tudo bem? Estou esperando entrar o sinal ali para eu passar o primeiro slide. E é interessante também, enquanto não entra ali o slide, por que de eu ter estudado isso, né? Eu fiz o meu mestrado cuidando de mudanças climáticas, né? Abordando as mudanças climáticas, lá na UF. E aí, meu plano era seguir mais do mesmo, né? Eu já tinha emendado uma coisa na outra, doutorado no mestrado. Falei, vou seguir falando da mesma coisa, vou acrescentar um capítulo inédito, interessante, e vou defender meu doutorado. Mas eu me sentia pouco estimulado para escrever. E fazia pesquisa lá na Universidade de Teresópolis, na Unifes, onde eu trabalhava como professor. Uma pesquisa sobre mudanças climáticas. E eis que, em janeiro de 2011, eu tinha que entregar um relatório de pesquisa e fiz uma reunião extraordinária lá com o meu grupo de pesquisa, que tinha duas alunas, mas eram muito boas alunas. E esse foi um dos dias que antecederam a tragédia de 2011. E eu lembro que eu fui obrigado a dormir lá. Estava de carro, porque a estrada estava interditada. E no dia seguinte eu consegui houve um horário em que a estrada foi liberada, eu voltei. E 2 dias depois, com o acúmulo das chuvas e outras coisas, né? Nós vamos ver que essas tragédias não são exatamente tragédias exclusivamente naturais, embora todo mundo queira colocar a culpa naquele santo que leva, né, o nome de Pedro. Né? Né? É uma covardia fazer isso com São Pedro, né? Colocar tudo em cima dele. Então consegui, entre aspas, escapar, né? Embora isso tenha me marcado profundamente. Em abril do mesmo ano, passando um final de semana lá no weekend, aí eu escapei, mas eu fiquei uns 3 dias sem luz lá, isolado, numa outra chuva, no mesmo ano. E isso me despertou interesse, né, em entender. Primeiro entender, né, a questão da chamada tragédia. E quando no ano seguinte, né, depois dessa tragédia, que aliás nós temos um histórico repleto, né, de tragédias envolvendo inundações, enchentes, alagamentos, deslizamentos. É um histórico farto. Poderia ficar aqui um dia só falando vários incidentes. Mas apenas para, né, rememorar, em 2008 teve um seríssimo também em Santa Catarina. Numa região que também praticamente todos os anos sofre com esse tipo de questão. E aí, um ano depois disso, é aprovado o atual Marco Florestal. E quando comecei a ler, eu fiquei intrigado. Falei, será que eles levaram em conta tudo aquilo que aconteceu na região serrana do Rio, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina? Será que isso foi de alguma forma considerado? E comecei a pesquisar, olhar o discurso dos parlamentares e vi que isso foi ventilado por um outro discurso em uma outra comissão. Mas o que permeou, o que direcionou todo o debate da revisão do Código Florestal foi uma preocupação com o setor produtivo de grãos, setor produtivo de carne, o setor agropecuário. E aí eu achei estranho, falei, mas será que isso faz algum sentido? Porque, afinal de contas, não existe uma relação entre conservação das florestas e qualidade da água, do solo. E aí isso me motivou a mudar totalmente o rumo do meu doutorado, felizmente, que estava muito chato fazer mais do mesmo. E é um pouco disso que eu venho apresentar para vocês. Será que as chamadas tragédias climáticas são realmente desastres naturais? Será que isso
é uma fatalidade da qual ninguém pode escapar, como na Idade Média, né? Se dizia que, não, se isso aconteceu é porque, né, o Deus do trovão, né, ou o Deus da chuva está zangado. Né? Nós não temos nenhuma parcela. A nossa parcela é muito maior do que se imagina. No que se refere aos cursos d'água, nós vamos ver que as áreas de proteção permanente em geral, mas aos cursos d'água, existe uma tendência do próprio poder público em canalizar cursos d'água e permitir ocupações na faixa que margeia esses cursos d'água. E isso é agravado por outros dois fatores. Primeiro fator, né? O sistema natural de drenagem do solo, ou seja, a forma pela qual a água infiltra no solo, o solo tem uma ação filtrante, geralmente sobre a água que cai, ela, se o solo não estiver poluído, ela pode vir a parar num reservatório natural de água, o que hoje em dia vocês sabem que é muito importante. Mas o nosso modelo de civilização, que se chama de civilização, é botar asfalto em tudo. E isso reduz drasticamente a quantidade de água que infiltra no solo e que vai para os reservatórios. Bom, mas o que fazer com essa água? Porque ela bate no asfalto, ela escorre, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente sabe, né? Quando chove forte, a gente vê verdadeiros cursos d'água em cima do asfalto. Essa água vai para onde? Vai para uma chamada rede de drenagem, que não é natural, é feita pelo homem. E qual é a rede de drenagem feita pelo homem? Na grandíssima maioria dos casos, é pegar essa água e jogar para um curso d'água. Mas será que é só isso que vai para o curso d'água? Não. O esgoto também vai para o curso d'água. Então, o judiado curso d'água, né, além de dar conta de receber água da chuva, ele recebe, né, aquela água que vem numa velocidade muito maior, né, porque ela não é absorvida pelo solo, ela é simplesmente despejada lá, a título de drenagem e de esgoto. E isso tem um agravante que nós vamos ver, porque se você ocupa essas áreas e você não tem vegetação ali, a quantidade de sedimentação, de sedimentos que vão para dentro do rio é muito maior. Então, se eu tenho um rio com uma calha ampla e que, né, comportaria um volume X de água, se eu vou enchendo esse rio de sedimentos, essa calha vai ficando mais rasa. Quanto mais rasa a calha, menos água cabe no rio. Quanto mais chove e mais rasa for a calha, mais água vai transbordar. E aí você tem o quê? Pessoas que todos os anos seguidos, geralmente pessoas que são de baixa renda, de baixo poder aquisitivo, perdem tudo. Isso não faz o mínimo sentido. Mesma coisa vale em relação aos movimentos de terra. Então, né, como esse fórum vai debater a questão da água, o fato de nós não preservarmos as faixas marginais de proteção, as matas ciliares, isso tem um impacto também na qualidade da água. Bom, por incrível que pareça, né, nós já estamos no chamado terceiro Código Florestal. Eu tenho dificuldade de chamar esse atual marco de Código Florestal. Mas, tradicionalmente, né, tivemos um primeiro em 1934, que tinha... Oi, Analice. Analice é professora da UF, e nós temos um grupo de pesquisa em meio ambiente e direito, o GEMAD. Nós somos líderes do grupo, eu e ela. E como a desembargadora Colari já mencionou, nós começamos o GEMAD com o pé direito, homenageando a desembargadora Colares, lá em Volta Redonda, no auditório cheíssimo. Os alunos ficaram lá até 10 horas da noite para ver a desembargadora Colares falar a história dela, né, que mereceria um livro, hein, professor? Né? Bom, enfim, voltando aqui, senão vou me empolgar nessa história e vou me estender.
Esse código de 34 ele tinha um viés econômico, como tiveram outros códigos da mesma época, né? Código de águas, o código de mineração. Isso dentro de um contexto em que o Brasil, né, tinha como objetivo maior substituir importações e fabricar coisas aqui no Brasil. E aquela época, 34, acho que poucos aqui eram vivos, mas reza a lenda e os registros que praticamente tudo tinha como insumo madeira. Um automóvel tinha acabamento de madeira, por exemplo. A televisão, quando começou, era de madeira. O rádio, de madeira. Os móveis não eram feitos de compensado, eram feitos de madeira. E o plástico ainda não era esse insumo industrial que nós conhecemos hoje. Mas aí, e isso é um aspecto curioso, né? Entendiam que o Código de 34 era muito fraquinho, era contraditório, dependia de muitos atos do Poder Executivo para proteger algumas áreas. E aí o Brasil debateu e aprovou um novo código, supostamente mais avançado, mais rígido. E aí eu pergunto, né, a vocês, quem será que conduziu a aprovação do segundo código, esse que foi metralhado recentemente? Quem fez a exposição de motivos? Ministério da Agricultura. Essa exposição de motivos foi feita pelo então ministro da pasta, Hugo Machado. E veja o que ele diz, né? O anteprojeto, que tem a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência, já que foi um projeto de iniciativa do Executivo, constitui mais uma tentativa visando encontrar-se uma solução adequada para o problema florestal brasileiro, cujo progressivo agravamento está a exigir a adoção de medidas capazes de evitar a devastação de nossas reservas florestais que ameaçam transformar várias áreas do território nacional em verdadeiros desertos. Esse projeto, na verdade, ele é um aperfeiçoamento de um outro projeto na mesma linha, só que a pasta da Agricultura resolveu submeter o texto a uma comissão de pessoas notáveis, com a ajuda de técnicos de um instituto, então era Departamento dos Recursos Naturais Renováveis, era um departamento dentro da pasta da Agricultura. Embrião distante de alguma coisa que surgiu depois. Como à época também, um pouco antes, na década de 20, já existia o Serviço Florestal Brasileiro, não com a mesma finalidade que tem hoje, mas também vinculado à mesma pasta. E nós tínhamos aí no Instituto do Pinho, mas enfim, que tinha fins bem específicos. Então aprovou-se esse código de 1965, e aí você pensa, bom, ok, aprovou-se um código melhor que o de 34, atualizado, com a linguagem mais direta, que já definia, pelo simples efeito da lei, várias áreas como sendo de preservação permanente. E aí você poderia pensar, bom, mas isso ficou estanque no tempo? Não. E aí, na década de 80, nós tivemos um aumento da faixa mínima de proteção desses espaços que margeiam os cursos d'água, das faixas marginais de proteção. Na redação original do Código de 65, essa faixa era de 5 metros. E essa faixa foi elevada para 30 na década de 80. E aí pergunto mais uma vez, mas quem foi que encampou esse aumento da faixa marginal de proteção mínima de 5 para 30? Vejam aí. Representantes do setor madeireiro e agropecuário. E aí olha só que interessante. Tirei isso do relatório do Ministério Público que trata da tragédia de Teresópolis, né? A proposta de ampliação das faixas foi apresentada
ao Congresso Nacional pelo então deputado Artemir Werner, um empresário do setor madeireiro, natural de Rio do Sul, uma das cidades do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, atingidas pelas grandes enchentes de 83 e 84. O Vale do Itajaí é o mesmo que foi atingido drasticamente em 2008. É o mesmo. E aí, como eu sou uma pessoa curiosa, falei assim, eu vou dar uma olhada no Google e vou digitar Rio do Sul, Vale do Itajaí. Esse ano já sofrendo com uma outra enchente. Tem uma imagem das capivaras enormes nadando naquilo que seria um espaço urbano ou semi-urbano ali, uma estradinha. Aí, bom, o que aconteceu então de 1984, 85, desse aumento da faixa marginal de proteção dos rios para cá? Bom, primeiro a gente tem que fazer essa observação que o próprio poder público continuou ocupando e permitindo a ocupação das áreas de preservação permanente. Isso o poder público continua fazendo, né? E pior, canalizando essas áreas. Você canalizar um rio, um curso d'água, é muito pior do que você talvez imagine. Primeiro que você matou qualquer chance daquele ambiente se recuperar, daquela vegetação. Segundo que você criou um autêntico tobogã. É tobogã que fala? Quando você vai no parque aquático, você desce lá no escorrega aquático, no tobogã. O que acontece quando termina o tobogã? Você cai num monte de água, não é verdade? Que está ali paradinha te esperando. Só que na vida real, aquela água que fica no final do tobogã é um município onde aquele rio não está canalizado. A água vem numa velocidade enorme, bem acima da média, porque o rio canalizado nos proporciona isso. E quando ela encontra um lugar onde ele não está canalizado, onde ele não está retilíneo, onde existe uma ponte que estrangula aquele canal, aí chega o final do tobogã. E várias pessoas nele, né? Pessoas, bens, animais, todo mundo no tobogã. Só que esse não é um tobogã alegre, não é verdade? É um tobogã complicado. Então, o que aconteceu de 1980, da década de 80 para cá? Bom, na verdade, eu mexi nessa apresentação ontem, então. Bom, tivemos uma Constituição que deu uma proteção, né? Na verdade, a proteção ao meio ambiente ela já existia, né? O meio ambiente como um todo desde 81. O Código Florestal já disciplinava, né, áreas de preservação permanente desde 65. Mas a Constituição deu um reforço importante à tutela do meio ambiente e ao papel do Ministério Público. De tarde temos um congresso do Ministério Público. O papel do Ministério Público é determinante na questão ambiental, pós-Constituição de 88, porque antes ele já tinha a competência lá na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, na 9638 de 81, ele já tinha competência para propor ações buscando reparar lesões ao meio ambiente. A lei de 81 já trazia isso, mas a Constituição de 88 deu a ele uma autonomia reforçada e a partir daí ele se estruturou para tutelar direitos difusos, cumprindo lá com a previsão do artigo 129, se não me engano, inciso 3º da Constituição. E aí, o Ministério Público, algumas associações, né, instituídas para tutela, para defesa do meio ambiente, sociedade civil organizada, começaram a demandar um cumprimento maior da legislação ambiental como um todo. E o Brasil sediou aqui em 92 uma conferência da ONU sobre o meio ambiente. Até 92 não tinha Ministério do Meio Ambiente. Isso veio a reboque da Rio 92. E aí se cria uma pasta, se dá uma autonomia ao Ministério Público, se dá recursos, né?
se dá toda uma possibilidade de ação à sociedade civil organizada, desde 85, na Lei da Ação Civil Pública. Tudo isso fez com que a legislação ambiental, que estava, digamos, deitada em berço esplêndido, começasse a ser exigida por alguns atores. Então, se nós fôssemos entender, né, quais seriam as funções, chamadas funções ecológicas, isso que se chama hoje de serviços ecológicos, das APPs ripárias. Bom, aqui não coloquei todas não, tá? As principais. Ação de filtro. Filtro como assim? Imagina que várias atividades são desenvolvidas perto, ou às vezes das margens, às vezes até dentro dos rios, né? Mas aquela vegetação que fica ali, ela consegue filtrar vários nutrientes, vários compostos químicos que, se não houvesse vegetação ali, se fosse um rio canalizado, por exemplo, iriam parar dentro do rio, dentro do curso d'água. Exemplos: agrotóxicos, fungicidas, adubos químicos. Favorecimento da infiltração da água e recarga do solo, né? Se nós temos uma vegetação ali, as raízes ajudam a água a infiltrar no solo. Uma parte disso, né, vai em velocidade mais lenta para o próprio curso d'água, e outra parte disso pode infiltrar e ir para reservatórios de água, o que hoje vocês sabem que é muito importante. Alguns já sabiam antes, mas hoje não dá para negar essa preocupação que deve existir, né, com a recarga dos aquíferos e reservatórios naturais de água. Bom, proteção do solo evitando os assoreamentos. É justamente aquela questão de evitar que sedimentos venham para dentro do rio e que a calha do rio fique cada vez mais rasa. Agora, olha que interessante, né? Condições para o fluxo gênio de fauna e de flora. Tem uma microfauna ali, vários animaizinhos, alguns muito pequenos, que ficam na beira do rio. Um determinado tipo de inseto, um determinado tipo de besouro, um determinado tipo de rã ou sapo. Eu não sou biólogo, mas quem já ficou na beira do rio, pelo menos já levou uma mordida de um mosquito. Isso aí, não é verdade? Mas você pensa em mosquito, você pensa em quê? Pensa em dengue. Aí você já pensa assim, ainda bem que eu trouxe o meu SPPC, né? Como é que é aquele matador de mosquito bom? Ainda bem que eu trouxe o meu Mortem, né? O meu inseticida. Gente, só que tem mosquitos, tem insetos que têm ação polinizadora. Pegar o pólen de um determinado lugar, levar para o outro, e a nossa produção agrícola depende muito disso. Hoje se fala muito no chamado desaparecimento das abelhas, mas elas não são, né, o único item da fauna responsável pela polinização. São, claro, as abelhas são importantíssimas. E muitos associam o desaparecimento delas aos chamados fungicidas. Mas isso não é objeto da nossa palestra de hoje. Mas vejam que o fato de você manter uma mata ciliar em bom estado de preservação garante, ou pelo menos favorece, a existência de insetos que fazem polinização e que, consequentemente, ajudam a lavoura. Ressalvados os casos em que não se depende de polinização, mas aí se depende de água. Na verdade, era isso que eu queria falar, né? Então, nós tivemos, a partir de 1990, uma demanda maior pela efetividade da legislação ambiental. E nessa época também, nós tivemos uma série de medidas provisórias. Essas medidas provisórias, elas surgiram porque houve uma pressão, inclusive internacional, em cima do Brasil. Naquela época, os índices de desmatamento eram altíssimos. Não que hoje sejam baixos, né, gente? O índice bom de desmatamento é o índice 0. Hoje ainda tem um índice que é baixo percentualmente, mas que representa um desmatamento acentuado. E aí
foi ditada uma medida provisória naquela época, muitos aqui lembram, né? Se ditava uma atrás da outra, até que se editou uma última medida e ela foi, digamos assim, estabilizada por uma emenda constitucional. Bom, se isso fosse uma aula de direito constitucional, ia ter várias críticas, né? O fato de uma medida provisória ter ficado em vigor de 2001 até 2012, mais de 10 anos. Mas ela foi uma medida provisória que foi objeto... Essas medidas, como um todo, elas foram objeto de debates no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Vários pontos polêmicos. E o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele tinha representantes da sociedade... Tem ainda, né? Representantes da sociedade civil, do setor produtivo, do governo. Por isso que muitos advogados, né, às vezes enxergam várias inconstitucionalidades em resoluções do CONAMA, mas o gestor ambiental da empresa, ele muitas vezes ele concorda. Não, mas eu quero que seja assim. Isso foi um acordo tirado lá entre as pessoas que representam o meu setor produtivo, industrial, entre o governo, entre a sociedade civil organizada, e ainda participam membros do Ministério Público como ouvintes, sem direito a voto. Então, mal ou bem, essas medidas provisórias, elas representavam um acúmulo de uma discussão plural, e essa última, na verdade foi a penúltima versão da medida provisória, foi questionada junto ao Supremo Tribunal Federal e ela tratava, por exemplo, da sistemática de supressão das áreas de vegetação em áreas de preservação permanente ou intervenção nesses locais. E o STF entendeu que a medida provisória era constitucional, inclusive elogiou a sistemática de controle, porque antes das medidas provisórias, você tinha uma disposição que proibia, que era praticamente absoluta, na prática pouco se respeitava, e não tinha formas de controlar o que se autorizava. O procedimento administrativo próprio, a exigência de medidas mitigatórias e compensatórias, a demonstração da inexistência de alternativa técnica e locacional, tudo isso para os casos que a lei excepcionalmente definia como capazes de ensejar a intervenção numa PP, os casos de utilidade pública e de interesse social. Então, quando que se começou a debater o atual código? No final da década de 90, só que era um debate bem diferente daquele que ocorreu de 2008 para cá. A pessoa que propôs o PL 99 não imaginava no que ele se transformaria, porque era uma discussão bem diferente. O texto era muito diferente. A ideia era muito diferente. E aí, em 2008, nós tivemos dois marcos que intensificaram uma tensão entre alguns setores da sociedade. O regulamento de crédito rural do Banco Central, que não está aí, esqueci de colocar, que sujeitava a concessão de crédito à comprovação da regularidade e, salvo engano, da regularidade e a averbação da reserva legal florestal, que sempre foi um incômodo para muitos setores produtivos. E um decreto que disciplinava as infrações administrativas na área ambiental. Existe uma previsão genérica na Lei de Crimes Ambientais, que também traz uma parte sobre infrações administrativas. Havia um decreto de 99 que disciplinava essas infrações, veio um em 2008, e aí tipificou a infração de não averbar a reserva legal florestal e atribuiu a isso uma multa simples de até R$100 mil. Bom, aí alguns setores descontentes resolveram reformar a legislação florestal e a data desse decreto, que é 22 de julho de 2008, ela é utilizada como um marco temporal de forma, não sei se um recado ou de forma... Foi escolhida, então é proposital, né? Não foi ao acaso. Essa data aparece várias vezes na legislação florestal, nesse atual marco. E aí, num espaço de
3 anos mais um pouco, esse debate foi intensificado e nós, né, digo nós porque são os nossos representantes, né, aprovaram esse atual marco florestal. A reserva legal, que é isso que motivou esse debate todo, é uma parcela da propriedade rural, é um instituto que não se aplica em áreas urbanas. Esse percentual é definido de acordo com o bioma. Isso é um outro instituto que sofreu também várias modificações na lei atual, em comparando com a lei anterior. E tem papéis importantes também, segundo a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência, fizeram um livro, né? A Ciência e o Código Florestal, antes do Código Novo, apontando a complementariedade entre as áreas de reserva legal florestal e as APPs. E, dentre os benefícios de se manter áreas de reserva legal florestal, estaria o de se ter um ambiente propício para espécies que fazem polinização e o controle natural de pragas. Espécies que, pela sua natureza, pela sua função ecológica, já controlariam ou ajudariam a controlar algumas pragas agrícolas. Caramba, já falei a beça, né? Bom, e o que acontece com a legislação atual? Olha, como eu disse no início, né? Vamos ficar apenas com as APPs ripárias, com a mata ciliar, com a FMP, tem alguns nomes, né, que não são exatamente sinônimos, mas são empregados, né, na prática. Essa faixa que margeia os cursos d'água. O Código atual, por exemplo, ele diz que os cursos d'água que não sejam naturais não precisam mais de FMP. Significa dizer que eu posso ocupar, eu posso botar uma construção na beira do rio. Aí você imagina, pô, isso é lindo. Posso ter uma casa na beira do rio. E as pessoas que tinham uma casa na beira do rio em Teresópolis, em alguns bairros de Teresópolis, não tem mais a casa. Era muito bonito. Só que era o quê? Ambientalmente inviável. O Código Florestal não foi um capricho dos ecochatos. Não, foi uma coisa cientificamente debatida. E vários eventos comprovaram que aquelas faixas tinham que ser respeitadas. Se você tem um curso canalizado e tem ali uma residência, uma atividade qualquer, porque não existe faixa de APP, de área de preservação permanente, logo a área é edificável. Então, numa enchente, aquela água que vem com uma velocidade acima da média, se ela passar da calha do rio canalizado e você estiver ali com a sua casa, com o que você quiser, você vai ser extremamente prejudicado. E o Rio São Francisco? É um rio natural? Bom, agora não mais. Ele está sendo desviado, canalizado. Então, esse trecho do Rio São Francisco vai ter que ter APP? Bom, se interpretarmos a lei, parece que não. Mas a APP não ajuda a preservar o curso d'água, a evitar sedimentos dentro do curso d'água, por exemplo. Não atua como filtro para evitar que agentes poluentes cheguem naquele curso d'água. Outra coisa, quando se estabelecia no Código Antigo essa faixa que margeia o rio e que deveria não ser edificada, salvo excepcionalmente os casos de utilidade pública e interesse social, devidamente justificados no processo administrativo próprio, em que se comprovava, ou pelo menos se demonstrava a inexistência de alternativa técnica e locacional. No Código Antigo, essa faixa era demarcada a partir do ponto, do nível mais alto da calha do rio, do nível mais alto da água no rio. Então, imagina que em alguns lugares, o rio, boa parte do ano, ele passa numa calha assim. E numa época do ano chuvosa, esse rio, ele vem para esse nível aqui. No Código Antigo, daqui, desse nível,
eu delimitava a FMP. Bom, estou tentando simplificar, né, porque ainda sou advogado, né? Por que eu tenho que falar dessas coisas, né? É porque eu sou teimoso. Se eu falar alguma besteira, algum engenheiro aí pode corrigir, tá? Com o código novo, o que acontece? A delimitação da FMP é a partir da calha do leito regular. O que é a calha do leito regular? Uma média do espaço que aquele leito ocupa. Então, se eu determino a FMP a partir daqui e não mais daqui, eu tenho uma redução prática daquela faixa em comparação com o código anterior. E pode-se autorizar que pessoas ocupem essa diferença, que antes era APP e agora não é mais. E ainda existe a questão também dos chamados cursos d'água efêmeros. E aí nós vamos ter uma palestra após a minha, que talvez se esclareça, né? Até porque eu não sou a pessoa mais apropriada para falar, mas um curso d'água efêmero ele não tem água constantemente. Ele ocasionalmente tem água, mas ele tem a sua importância ecológica. E agora, pelo atual marco, não é protegido. Bom, tem N disposições aqui, né? Usos que são permitidos às margens dos rios, além dos casos de supressão possivelmente autorizados pelo poder público, tem casos em que a própria legislação, propriedades com determinado tamanho, podem fazer aquicultura nas margens do rio, do lago também. Então, várias disposições que, bom, alguém pode falar, mas na prática ninguém cumpria o código antigo. E isso acarretava situações como a da região serrana, do Vale do Itajaí. Acarreta e vai continuar acarretando. E fora isso, o código ainda traz as chamadas disposições temporárias, que significam a possibilidade de se regularizar atividades agropastoris na zona rural e empreendimentos habitacionais em zona urbana, desde que sejam anteriores ao marco de 22 de julho de 2008, que esses empreendimentos sejam regularizados. No caso das áreas rurais, existe uma obrigação de recomposição parcial e não total das APPs. E essa obrigação ela é maior conforme o tamanho da propriedade. Até 4 módulos fiscais, acho que até 2, se eu não estou enganado, existe uma obrigação de se recuperar 5 metros de APP. Isso aqui vai me ajudar, estando aqui, né? Vou ler um dispositivo para vocês. Vamos lá. Esse artigo, o 61A, ele tem 17 parágrafos. Cada parágrafo desses traz uma exceção. Parágrafo 1º. Para os imóveis rurais com área de até 1 módulo fiscal, que possuam áreas consolidadas em APP, ao longo de cursos de águas naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 5 metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d'água. Vocês vão ver, não dá tempo de falar tudo, né, gente? Mas vocês vão ver que o Código Florestal, ele traz as faixas, a faixa mínima é de 30, mas a faixa vai aumentando conforme a largura do leito, de forma proporcional. Isso é assim desde a redação do código original. Foram criando-se faixas e equalizando as metragens, mas o princípio sempre foi esse. Quanto maior o rio, maior a necessidade de uma área de preservação permanente. Não só para ajudar a preservar o rio, mas como também para evitar que pessoas sejam atingidas por enchentes, inundações.
Essa recomposição parcial, bom, salvo o melhor juízo, melhor entendimento, é expressamente inconstitucional. A Constituição, lá no parágrafo 3º, fala que aqueles que cometerem atos lesivos ao meio ambiente ficam sujeitos a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar o ato lesivo, o dano. E não fez nenhuma ressalva. A única ressalva feita no texto constitucional é o parágrafo 2º do mesmo artigo 225, que coloca, para o caso das atividades de mineração, que possuem impacto inerente e geralmente significativo, que nesses casos vai ser adotada a solução técnica determinada pelo órgão ambiental. Essa é a única ressalva do texto da Constituição. Daí, parece que limitar a recomposição de um bem lesado, conforme uma lei ambiental vigente à época, na minha opinião e na de algumas pessoas, é inconstitucional. Na opinião da Procuradoria da República também. Existem 4 ações diretas de inconstitucionalidade questionando esse marco florestal, 3 delas propostas pela Procuradoria da República, Procuradoria-Geral da República. E mais, né? Esse PowerPoint, agora sim, a ordem foi perfeita. A Agência Nacional de Águas, aí tem que fazer aqui uma deferência à Analice, né? A Analice está aqui na frente, na minha opinião, uma das maiores autoridades em recursos hídricos. O Brasil tem um livro que é excelente. A própria Agência Nacional de Águas fez várias notas técnicas, aqui eu peguei 2, antes da edição do Código Florestal, dizendo, olha, do ponto de vista dos recursos hídricos, tem que ser mantida a faixa de 30 metros. Essa faixa, segundo a ANA, ela protege de forma mediana, todas as funções ecológicas da APP ripária, da mata ciliar. A ANA e o relatório que foi feito pela Academia Brasileira de Ciências e pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? Esse relatório e mais as notas da ANA dizem que o ideal para se proteger plenamente as funções ambientais de uma mata ciliar seria aumentar esse limite mínimo. Mas na prática o código permite uma faixa de 5 metros em propriedades com até um módulo fiscal. Um módulo fiscal pode ter de, acho que 7 a 110 hectares. Cada hectare, né, são 10 mil metros quadrados. Então vejam, 5 metros, segundo a ANA, numa dessas notas, 15 metros já seria uma proteção insuficiente. 5, creio que mais insuficiente, se é que a gente pode empregar esse termo. Aí vejam interessante, né? Um Atlas de abastecimento urbano de água de 2010 falou assim, olha, do jeito que as coisas estão, isso estávamos em 2010, no código anterior. Dizer assim, olha, se continuarmos desse jeito, em 2015, boa parte dos municípios terão problemas de abastecimento de água, mais da metade. Mas isso foi antes do código atual. E nós nem sabemos os impactos, né? Porque uma coisa é a letra fria da lei, outra coisa é como isso vai ser posto em prática. Aliás, aquele marco de 2008, de 22 de julho de 2008, antes do qual seriam regularizáveis, ou são regularizáveis, empreendimentos de vários tipos, em APP, esse marco não teve mapeamento prévio. O mapeamento está sendo feito agora. O Ministério do Meio Ambiente está comprando as imagens, fazendo as imagens, e com base nisso é que vai se dizer se algo estava ou não lá em 2008. Isso traz alguma segurança jurídica para o proprietário? Para a proteção das APPs? Ou tudo pode ser dito antes de 22 de julho de 2008? Então, esse relatório da ANA, que está se mostrando bem confiável, né? Já que nós estamos em 2014, vários municípios, especialmente aqueles que compõem regiões metropolitanas, já estão com dificuldade de abastecimento de água.
E o relatório falava em 2015. Mas esse relatório não levava em conta os impactos que dispositivos do atual Código Florestal têm, porque eu estou falando apenas da APP da mata ciliar, mas nós temos uma redução das APPs das nascentes, das lagoas, dos reservatórios artificiais. Todas essas APPs têm uma proteção métrica menor e muitas vezes dispositivos que dispensam. Exemplo, lagos com até 1 hectare de superfície não tem que ter APP. 1 hectare, você já sabe, né? Bastante coisa. Então, parece que isso não foi considerado. E nas áreas urbanas? Eu acho que eu vou conseguir cumprir com o tempo, viu, desembargadora? Estou caminhando para a parte final, viu? E nas áreas urbanas? A gente, no começo da minha palestra, a gente viu, né? No que pode acarretar você pegar um curso d'água, usar ele como sistema de drenagem, sistema de coleta de esgoto e ainda canalizar isso ou retirar a vegetação de preservação permanente dos terrenos que margeiam esse curso d'água, esse rio. E aí, claro, né, se nós olharmos para 2011, houve uma precipitação muito acima da média, com certeza. Né? Só pensar que em 4 horas, cerca de 210 milímetros. Isso é o que chove em muitos lugares o mês inteiro. Às vezes nem isso o mês inteiro chove. Mas isso não é a única explicação. Então, se a variável pluviométrica, né, se o humor de São Pedro é algo que nos foge, embora nós possamos monitorar, existem aspectos, existem vulnerabilidades que decorrem da forma como nós ocupamos o solo. Asfaltando tudo, ocupando áreas de preservação permanente, tendo um sistema de drenagem que é jogar tudo que escorre do asfalto pelas bocas de lobo, jogar para o rio, pega o esgoto, joga para o rio também. Essa parte da conta, essa parte é nossa. Então, alguns dados, né? Vocês devem saber, o total de mortos é um número controverso, mas que foram mais de 900, quase 1.000, isso muitos têm acordo. Existem várias pessoas que ainda estão desaparecidas. Será que estão vivas? Não se sabe. E aí, o local em que eu trabalhava à época foi bem atingido. Só perdeu o número de fatalidades para Nova Friburgo. E quem frequentou Teresópolis naquela época testemunhou o quanto a cidade foi... A cidade ficou quase que um ano completamente... não tenho nem palavras para dizer como é que ficou. As pessoas ficaram em um estado de choque e a cidade parou vários meses. Não só pelas chuvas, que destruíram um ano de coisa, mas pelo aspecto psicológico das pessoas que moravam ali. Né? E pela necessidade de atender a quantidade de desalojados e desabrigados, até que isso fosse regularizado. Teresópolis parou. Não só Teresópolis, né? Mas aí alguém pode falar assim, bom, manter áreas de preservação permanente custa muito dinheiro. E o Estado é verdade, deveria favorecer. O Código Novo, e aí, claro que existem alguns méritos, né? Ele tenta estabelecer um sistema de pagamento por serviços ambientais, ele prevê isso. Prevê que você possa abater do seu imposto de renda uma parte do que for gasto com a recuperação das APPs. E prevê que você possa receber, a título de pagamento por serviços ambientais, uma quantia desde que você tenha atitudes que favoreçam ambientalmente, que favoreçam serviços ambientais das áreas que você tem ali, de APP, por exemplo. Mas alguém pode falar, custa muito dinheiro.
Bom, um caso isolado, dados apurados pelo Banco Mundial. Para o setor de habitação, 2,5 bilhões em danos na região serrana. E o relatório do Banco Mundial confirma o que muitos já sabem ou suspeitam. Uma parte, mais de 90% dos danos foram para quem? Foram para as pessoas de baixa renda, pessoas cujos empreendimentos habitacionais podem, segundo o artigo 64, por exemplo, do Código atual, serem regularizados em APP. O Código prevê até que se possa utilizar mangues para fazer empreendimentos habitacionais. No artigo 8º. Alguém já pisou num mangue? O mangue é um solo extremamente instável. Outro dia fizeram um hospital no mangue. Vocês sabem onde é? Bom, eu não vou falar não. Depois eu falo. Esse hospital já está todo rachado. Tem 5 anos o hospital, não sei. Eu não posso falar que já trabalhei lá. Então, vejam, as pessoas que têm baixo poder aquisitivo, se fosse possível ocupar essas áreas de APP, elas teriam que ter uma obra de engenharia custosa, que é justamente o que elas não podem, para garantir que a habitação vai ser segura. Então, na minha opinião, isso é um pouco perverso. Você regularizar moradias de baixo padrão construtivo, porque são para pessoas de baixa renda, que não vão ter obras de engenharia necessárias, suficientes para garantir a segurança daquelas pessoas. E os prejuízos para a agricultura foram grandes também. Lembrando que a agricultura na região serrana não tem um porte, né, da agricultura em outras regiões do país. Então, se você pensar na produção, na produção de Teresópolis, da região serrana, o universo daquela produção e o prejuízo, foi um prejuízo absurdo, muito grande. E aí, o que fala o Ministério do Meio Ambiente quando faz a vistoria dessas áreas? Fala, olha, claro que teve escorregamento, deslizamento, desbarrancamento dentro de APPs. Claro que teve danos até fora das APPs. Mas a grande maioria dos danos, das perdas de bens, das pessoas eu não sei, mas das perdas de bens que foram afetados, destruídos, a grande maioria estava dentro da faixa de APP. Dentro daquilo que o código de 65, desde 65, falava, não ocupem. Isso é uma área não edificante. E naqueles locais em que a APP estava, digamos, bem conservada, com a vegetação natural, ou pelo menos com vegetação, a incidência foi bem menor. De deslizamentos, de alagamentos. Tá aí, ó. A legenda da foto foi retirada do relatório do Ministério do Meio Ambiente. Vista de área afetada, as margens de curso d'água no bairro Campo Grande. Esse foi um dos mais afetados. Percebe que as edificações atingidas estavam dentro da APP. E vejam aí o que ficou. Claro que alguém pode dizer, isso é uma chuva que cai a cada 400 anos. E aí digo, nós não temos mais essa certeza. Que nós vivemos hoje, né, uma era que, dentre outras coisas, nós temos o quê? Na qual nós temos o quê? As chamadas mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas, elas trazem, né, e segundo os cientistas do IPCC, uma grande probabilidade da intensificação dos extremos climáticos, o que pressupõe que períodos de estiagem podem ser maiores e temperaturas podem chegar a graus absolutos maiores. O frio pode ficar muito mais frio, o calor pode ficar muito mais calor. E os extremos climáticos vão ser mais intensos. Por quê? Não sei, talvez
Você sabe que eu sou advogado, mas parece que quanto mais se puxa a temperatura média do planeta para cima, maior o esforço que ele tem para manter o equilíbrio dessa temperatura. Pelas correntes de água, de ar. Então, não dá para prever que uma chuva igual a essa só cai daqui a 400 anos. E uma chuva menor do que essa já causa muitos estragos. Um pouco menor do que essa, ou metade dessa chuva já pode causar estragos. Se nós continuarmos ocupando locais que historicamente, não só por uma legislação ambiental, mas que historicamente são inadequados para ocupação, que têm funções ecológicas altamente relevantes, necessárias como manutenção da qualidade da água, da disposição, da quantidade de água em algumas APPs, recarga dos lençóis, dos aquíferos. Se nós continuarmos fazendo isso, continuarmos fazendo mais do mesmo, vamos continuar tendo mais do mesmo. Tá aí. Isso foi, né, aquilo que eu falei para vocês há um pouco tempo atrás, né? Verificou-se, por outro lado, que nas áreas com a vegetação nativa bem conservada, mesmo quando localizadas em áreas com alta declividade ou topos de morro ou montanhas, a quantidade de deslizamentos e rolamento de rochas foi inferior a 10% do total dos eventos. Tem uma foto que eu não consigo botar no PowerPoint nunca, que faz um tracejado em amarelinho, dizendo assim, dentro desse tracejado é APP. E aí eles pegam esse tracejado e sobrepõem as áreas atingidas. Vocês vão ver que faz todo sentido. Ó, acho que eu vou cumprir com o tempo direitinho. Ó. Então, se nós pudéssemos concluir, né? Claro que eu acho que eu coloquei muita informação para vocês, eu vou ficar à disposição para perguntas, mas o atual Marco Florestal, ele traz alguns riscos consideráveis relacionados aos chamados desastres naturais, que de naturais vocês sabem que já vimos que tem alguma coisa, mas não tudo. O fato de você não precisar, no código atual, ter APPs para cursos d'água que são retificados, canalizados, o fato de se permitir a regularização de diversos empreendimentos habitacionais em áreas de preservação permanente, tudo isso contribui, no final das contas, para situações que podem se concretizar a um período X, a cada X período de tempo, como que aconteceu na região serrana. Não ajuda a proteger nem a segurança hídrica, nem a segurança das pessoas, o bem-estar das pessoas que moram lá. E essas modificações têm, acredito, tem potencial lesivo no que se refere à manutenção da qualidade de recurso hídrico, dos recursos hídricos e a disponibilidade desses recursos hídricos para o nosso uso. A quantidade de água no planeta é a mesma, né? Como a Analice bem fala. O que muda é a quantidade de água disponível na qualidade que nós necessitamos para os diversos usos que nós necessitamos. Então, eu não quero ser alarmista, mas eu acredito que nós temos que ter muito cuidado ao interpretar essa legislação e ao aplicar essa legislação. Porque ela pode ser um tanto permissiva juridicamente e isso pode, de fato, gerar situações que vocês viram, são de riscos de danos periódicos, de perda de patrimônio, de perda de vidas, de perda de produção. Então, acho que existem aí 4 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, há
4901, a 4902, a 4903, todas propostas pela Procuradoria-Geral da República, e mais uma proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade, que é a 4937, salvo engano. Isso é um debate que vai chegar, que já chegou, mas que vai ser feito no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas é um debate que nós temos que acompanhar. Porque, além de juridicamente, né, existirem diversas inconstitucionalidades no texto, e aí, uma que eu lembro de ter colocado bem para vocês é a questão da recuperação parcial. Além disso, nós temos aspectos práticos que nos interessam e muito. Então, vou ficar à disposição. Muito obrigado. E quem quiser fazer alguma pergunta, já fico à disposição. Obrigado.